Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para comentar sobre 10 mitos da investigação de ocorrência, né? Você pode chamar também de investigação de acidentes. É um vídeo, né, que a gente retirou do material da Andressa Araújo, né? Ela fez esse post aí, essa publicação no LinkedIn, e a gente julgou ser interessante para trazer aqui, para a gente poder refletir sobre isso, e é isso que a gente vai fazer, refletir sobre os 10 mitos na investigação de ocorrência, na investigação de acidente, como você preferir chamar. Então, vamos lá, vamos trocar uma ideia a respeito disso. O primeiro mito serve para encontrar culpados e punir pessoas. E, na verdade, isso está muito longe da realidade, né? Porque a análise de acidentes, ela existe não para encontrar culpados e punir pessoas, mas para aprender e melhorar, para levar ao aprendizado organizacional. Então, quem tem que aprender com a análise de acidente é a empresa, é um aprendizado organizacional. E muitas vezes o erro existe de você focar o aprendizado em pessoas. Aí você pega o trabalhador e manda ele para a sala de treinamento, né, a partir da análise de acidente, como se o treinamento fosse resolver tudo. E, na verdade, não é isso que acontece. Outro erro que as pessoas cometem aqui é: acontece o acidente, pega o acidentado e põe o acidentado para dar testemunho sobre o acidente na frente das outras pessoas. E, em muitos casos, esse acidentado não se sente bem em compartilhar a experiência dele. Ele se sente mal e ele não gosta de ser o centro das atenções. E acaba sendo uma dupla punição para o acidentado. Além de ser punido pelo acidente, ele é punido outra vez quando ele tem que contar o acidente dele na frente das pessoas. Então, muito cuidado com isso. Um outro mito, né? Existe somente uma causa raiz. E é um mito bem difundido na segurança do trabalho, inclusive, né? Que você sempre vai encontrar uma causa raiz para o acidente. E, na verdade, um acidente de trabalho pode ter mais de uma causa. Você pode ter, por exemplo, fatores organizacionais, fatores da gestão de segurança e, claro, os fatores comportamentais. Então, não vai ser só uma causa raiz. E, de repente, na sua análise, você pode encontrar fatores contribuintes nesses 3 itens, né? Fatores contribuintes organizacionais, fatores contribuintes da própria gestão de segurança e fatores contribuintes comportamentais. Então, nem sempre haverá apenas uma causa raiz. Outro mito, né? A causa é sempre uma escolha pessoal, né? A pessoa escolheu não seguir o procedimento e se acidentou. Na verdade, é mais complexo do que parece. E a gente precisa lembrar que as pessoas aprendem por 2 canais: aprendizagem induzida e aprendizagem natural. A aprendizagem induzida é aquela da sala de aula, da sala de treinamento, ou seja, você está num ambiente onde o objetivo é aprender. E a aprendizagem natural é aquela que você aprende no dia a dia. Agora, detalhe, né? A gente aprende muito mais por aprendizagem natural do que por aprendizagem induzida. Então, como a gente configura o nosso ambiente de trabalho, ele diz muito sobre os comportamentos que haverão daquele próprio ambiente de trabalho. Repare, o ambiente de trabalho molda o comportamento. O comportamento das pessoas normalmente é fruto do sistema. Então, não é simplesmente uma escolha pessoal do trabalhador. Normalmente, ele se comporta de uma forma que ele acredita ser aceitável dentro do ambiente de trabalho e dentro do contexto de trabalho onde ele está. Aí tem muitos colegas que falam: não, mas ele não acha que é aceitável não, porque eu já dei treinamento dizendo que ele não deveria fazer isso. Entendo. Porém, entre o treinamento do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, do psicólogo do trabalho, seja lá o que for, e a realidade do ambiente, você pode ter mais absoluta certeza: o trabalhador vai aprender com a realidade. Lembre-se, a aprendizagem natural é uma das formas mais eficientes de fortalecer a segurança do trabalho. O mito 4, né? A investigação de acidente deve ser conduzida pelo time de segurança. E, na verdade, a investigação de acidente pode ser conduzida por outros setores também. Inclusive, tem muitas empresas onde ele sempre envolve outras pessoas, principalmente o líder do trabalhador, pessoas que estão ligadas àquele setor de trabalho. Às vezes, eles são envolvidos também pessoas que têm poder de decisão na empresa, né? Porque às vezes precisa de necessidade de algum investimento. Então, envolve quem tem um poder de decisão
envolver esse tipo de pessoa que tem poder de decisão pode fazer muito sentido também. Então, não precisa ser só sobre o time de segurança, não. Ah, Nestor, mas se o cara não é especialista em segurança, como ele vai fazer uma análise de acidente? Então, isso é uma habilidade que pode ser aprendida. A pessoa pode aprender através de um curso dado pela empresa, a pessoa pode aprender através de orientações dadas. Ele simplesmente precisa ir para uma análise de acidente sabendo o que procurar, né? E tendo uma visão aberta para ir além daquele escopo mínimo que foi passado para ele. Então, qualquer pessoa consegue fazer uma análise de acidente se ela tiver a curiosidade de buscar ter o conhecimento, né? Buscar orientação para isso. O mito 5, né, é que a análise de acidente serve para acidentes com perdas e danos. E, na verdade, a análise de acidente ela pode servir para outras coisas também. Você tem até vários tipos de análise, né, para tipos diferentes. Então, teve dano pessoal, não teve dano pessoal. Isso não quer dizer muito. Inclusive, tem muitas empresas que trabalham firme, né, com a análise de acidentes, ou seja, é quando houve vítimas, e análise de incidentes, é quando não houve vítima, não houve dano pessoal. O mito 6, processo de investigação é mais parecido com um tribunal de inquisição. Em algumas empresas isso acontece mesmo. Mas uma análise de acidente onde as equipes estão preparadas para fazer a análise, ela não é parecida com uma inquisição, não. Ela é baseada, primeiro, na coleta de dados, né? Em você fazer a investigação coletando dados. E aí depois você vai fazer uma análise daquele dado. É por isso que fala investigação e análise de acidente, né? Na investigação você coleta os dados e na análise você analisa os dados. E tudo isso se baseia em fatos, né? Não simplesmente em confrontar pessoas. Você vai olhar fatos também, olhar a idade do maquinário, por exemplo, olhar o tipo de proteção que tinha no maquinário, por exemplo. Então, não precisa ser um processo de inquisição e pior, né? Se for, pode fazer mais mal do que bem. Porque quando você cria um clima de medo na empresa, acaba que o aprendizado fica comprometido. 7, termina num plano de ação. Então, né? Nem sempre a análise de acidente vai terminar com um plano de ação. Por quê? Você já ouviu falar em acidentes normais, né? Essa é uma teoria até antiga, tem até um livro que fala sobre isso, né? Normal accident. Porque dependendo da complexidade do setor produtivo, dependendo do volume produzido, dependendo da quantidade de pessoas, ocorrerão acidentes que vão ser acidentes normais, por assim dizer, né? Onde a chance de recorrência desse acidente é perto de zero e onde a gravidade também foi baixíssima. Então, não necessariamente precisa haver um plano de ação para esse tipo de acidente. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa bem simples, mas bem simples. E aí você pensa isso, né? Eu dei um exemplo tão simples assim. Imagina uma empresa cheia de complexidade. Tempos atrás eu fui me hospedar num hotel e aí na hora que eu estacionei o meu carro na garagem no subsolo e quando eu fui sair com o meu carro de ré, né, eu acabei encostando no pilar. Na sorte que eles já tinham um sistema meio resiliente, tinha um pneu no pilar, então você encostava e não estragava o seu carro, né? Não arranhava. Só deixava lá uma manchinha de preto, né? Por causa da borracha do pneu. E eu fiquei olhando, né, para aquilo. O que será de melhoria que dá para fazer aqui? Bom, o estacionamento do hotel tem que ser aqui mesmo. Eu não tenho o que fazer. Olhei e fiquei pensando, será que daria para eles mudar a pintura? Também não me pareceu que daria para mudar a pintura. Então, acho que o máximo que dava para fazer eles fizeram, que foi colocar pneu, né, no pilar, para que se algum motorista desatento, como eu estive desatento, bater no pilar, né, ele encosta no pneu, não estraga o pilar e não estraga o carro também. Então, é uma situação simples, mas que não tem o que fazer. Não tem como mudar o estacionamento, não tem como pintar de outra forma, não tem como fazer nada. O espaço é reduzido e é isso que tem para hoje, né? E aí vai do motorista que estiver dirigindo ter bastante atenção para poder estacionar lá bem. Então, em algumas empresas, acontece coisa similar. Você não tem muito o que fazer. Aconteceu o acidente, e às vezes é um acidente
sem gravidade, com chance de recorrência muito baixa, e você faz a análise mais para conferir se realmente a probabilidade de recorrência é baixa, mais para conferir se realmente, se havendo uma recorrência desse acidente, se a gravidade vai ser baixa, é mais para documentar mesmo do que para gerar um plano de ação, por assim dizer. Tópico 8. A liderança não pode fazer parte do processo de investigação. Pois é, este é mais um mito, né? Porque, como eu já disse antes, em muitas empresas, os líderes não só podem como devem, né? Eles fazem parte, até porque quanto mais você tem a liderança envolvida nas coisas de segurança, mais a liderança vai tomar propriedade da segurança. Fala, opa, a segurança é minha também. Então é muito danoso quando o setor de segurança fica afastando os líderes das ações de segurança da empresa, né? Deveria ser o contrário. 9, mito 9, é somente preenchimento de papel e reuniões. E não deveria ser assim. Em algumas empresas acaba sendo assim, mas não deveria sendo assim. Até porque tem empresas que querem melhorar a partir da análise, né? E na maioria dos acidentes há sim algum aprendizado. Então, nem sempre o acidente será só para documentar. Então, é preciso olhar com bastante carinho para a cena do acidente, para tudo que envolve o acidente, para poder definir se é um acidente que vai gerar um plano de ação ou se é um acidente somente para documentação. Né? Não existe certo, não existe errado. Existe a complexidade do acidente, existe a probabilidade de recorrência, existe a gravidade do acidente, né? Do acidente ocorrido e se ele voltar a acontecer. Mito 10. Se compartilhar o aprendizado do acidente, nós vamos nos expor e ficar vulneráveis. E, na verdade, é um mito muito limitador, né? Porque a empresa, quando faz uma análise de acidente, ela não vai compartilhar esses dados para fora da empresa. O aprendizado é organizacional, é da empresa. Então, não existe meio essa chance de ficar vulnerável. Não, é que aconteceu alguma coisa imprevista que acabou levando ao acidente e foi isso, né? Não tem muito o que folhear, o que dizer. E a análise de acidente, né? A investigação e a análise de acidente, ela é um processo interno que visa causar reflexão, participação e melhoria. Se eu não faço investigação e análise, eu não aprendo com a ocorrência. E se eu não aprendo com a ocorrência, eu tenho uma pouca chance de evitar sua recorrência, né, em caso, claro, de possibilidade da tal recorrência. De modo que é besteira, né, não querer fazer uma boa análise de acidente. Deve ser feito. Deve ser feito. O que a gente deve fugir é das crenças pré-concebidas, né? É de mitos, como esses 10 mitos que a gente mostrou aqui nesse vídeo. Vá para a sua investigação e análise com a mente aberta, procurando dados e fatos, conversando com pessoas, entrevistando pessoas e sempre tendo em mente que o objetivo da análise não é encontrar alguém para punir. Que o objetivo da análise de acidente é o aprendizado organizacional. E esse aprendizado dificilmente virá se o resultado da análise não for realista e se o resultado da análise vier apenas como treinamento, reorientação, DDS, porque normalmente é preciso ir muito além disso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de refletir sobre esses 10 itens e na próxima semana a gente se vê de novo. Falou! Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.